Muito obrigado. Sejam bem-vindos à segunda parte do nosso programa Mundo Evangélico. Hoje estamos aqui a falar sobre a profecia com uma vasta gama de convidados que tenho aqui. Eu quero continuar. Ainda estávamos aqui com a questão sobre a profecia e o estudo da adivinhação. E tivemos aqui várias intervenções dos nossos pastores e profetas. Eu quero neste momento ouvir o ministro João. Qual é o seu posicionamento em relação às questões que foram aqui levantadas? Muito obrigado. Eu apenas quero descrever alguns frutos dos falsos profetas. Mas antes eu quero falar o seguinte, que nem todo profeta, ou nem todo aquele que profetiza é profeta. E todo profeta tem dom de profecia. O que acontece, nós temos visto muitas coisas nesses últimos tempos, descrever sobre o passado. Um profeta que descreve muito sobre o passado não tem diferença do curandeiro. Deixa eu descrever. Quando o curandeiro descreve acerca do passado, aquele que fez coisas X, Y, é para colocar confusão. O nosso Deus que nós temos é um Deus de paz. Tem certas coisas que Deus não permite revelar para que não haja confusão. Ou quando revela para um profeta, o profeta também tem um dom muito importante, o dom da sabedoria. Nós vimos lá sobre a repressão de Davi. Aquele profeta usou a sabedoria. Se ele usasse da forma como Deus falou para ele, seria morto. Ele usou a sabedoria para trazer a verdade para o rei Davi. Então, essas coisas de descrever o passado são coisas de curandeirismo, que provocam só confusão, ódio, brigas, luta. Porque o propósito do Satanás é essa: provocar brigas, as pessoas lutarem, se matarem entre eles. Então, escrevendo o mundo do passado, dos acontecimentos do passado, isso é o ato de curandeirismo. É o que eu quero ficar a dizer. E também quero argumentar que todo falso profeta busca lucro para ele. Vimos aquela menina aí, buscava lucro para os seus senhores. E o seu senhor também dava a ele, não faltava. Então, todo profeta falso, quando profetizava, é para colocar lucro nele, para benefício dele mesmo, não é para a glória de Deus. Muito obrigado. Convidado Melqui, nosso ministro Melqui, levantou aqui uma questão que não concordava que hoje em dia existem profetas. Mas nós ouvimos aqui algumas intervenções, até bíblicas, a falar da existência de profetas. E no meio disso existiriam falsos e verdadeiros. Qual é o seu posicionamento neste momento? Concorda com a existência de profetas verdadeiros e falsos? Amados, eu como Melqui já li a palavra de Deus. E o discernimento divino diz o seguinte: o último apóstolo é João, na Bíblia. E mesmo João diz que são 7 eras. E cada tempo tem os seus profetas. Não quero dizer, só ele diz vos dom de profecia. Isso podemos encontrar no livro de 1 Cartas de Coríntios 1, versículo 14. Para nós avaliarmos dons de profecias. Não é falar muito de coisa para bater papo de... Eu vou insistir na questão. Ministro Melqui, estamos aqui a ter uma situação em que todos estão a dizer que existem profetas. O ministro Melqui é o único que diz que para si não existe, mas mencionou alguns nomes, William Branham, entre outros. Será que esses profetizaram no tempo de João? Ou antes de João, quando diz que João é que fechou? Depois de João. Logo, está assumindo que depois de João surgem profetas. Por exemplo, quando... Porque 7 eras. Sim. Não vamos chegar. E 7 eras já chegaram. Já chegaram. Mas sim, quando a Bíblia diz que profetizarão o Joel 2, assim como Atos 2. Atos 2, no seu versículo 16 em diante, fala sobre a profecia nos dias de hoje. E ainda em Mateus 24, quando diz que surgirão falsos profetas. Se há falsos profetas, é porque existem profetas verdadeiros. E não existe falso sem existir o verdadeiro. Neste ponto de situação, permanece com a... Porque é sua opinião, nós respeitamos. Permanece com a opinião de que atualmente não existem profetas? A Bíblia diz o seguinte: terá um dom de profecia. Os dons de profecia nós podemos ver aqui no livro de 2 Cartas de Pedro, capítulo 2, diz assim: os falsos mestres. Houve antigamente falsos profetas no meio do povo judeu, tal como haverá falsos mestres no vosso meio. Estes ensinarão
falsas doutrinas e renegarão o Senhor que os resgatou, mas serão levados rapidamente à perdição. Um dos exemplos que eu quero dar agora mesmo, por que nós agora, por exemplo, eu sou profeta, não estou aqui por causa do quê? Porque eu sendo profeta, esses impulsamentos que eu estou a dar aos outros para serem profeta, por que isso tudo? Alguns aqui, a maior parte das pessoas são falsos por causa do quê? Na área de impulsamentos, nós já temos aqui, eu já conheço acima de 6 profetas no Cuba, da mesma igreja, e todos são profetas. Esses todos foram impulsados posso mencionar o nome do profeta? Não, prefiro preservarmos os nomes, sim. Porque os nomes não vão o programa okay. do evangélico não quer parar no tribunal. Ok. São 6 profetas. 2 são mulheres, 4 são homens. Todos esses são da mesma igreja. Assim que, hoje aqui, isso aqui é local, né? Vamos fundar uma célula, por exemplo, no Marmanelo. Lá no Marmanelo, quem está liderando lá mesmo também é profeta. Então, que mundo nós vamos? Profetas, existem os que têm dom de profecia. Mas eu estou a estragar é de dizer, eu digo, homem de Deus, não diz eu digo. Diz assim diz o Senhor. Desde o tempo de Moisés. Muito obrigado. Acaba de assumir que profetas existem. Mas eu vou passar ainda aqui, porque temos aqui, como dizia, na da apresentação, esqueci também que o nosso pastor Morgan também é presidente do Ministério do Ensino, presidente provincial do Ministério do Ensino na Igreja Assembleia Internacional, em Mocuba, na Zambésia, bloco do Oxó de Mocuba. Mas também à minha direita tem o pastor Fidel, que também é um grande professor, e temos lá o profeta. Eu vou dar a oportunidade a esses 3 servos de Deus para que possam trazer a forma de conclusão deste ponto, para que nós possamos saltar para outro ponto. Começando mesmo pelo pastor Morgan. Não serei eu a dar a resposta, mas é a Bíblia é que vai dar a resposta. Está aqui no Efésios 4, versículo 11. A Bíblia diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolo, o outro para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoar dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Muito obrigado. Temos aqui uma resposta bíblica que já nos leva a algum comentário em relação à leitura que fez? O comentário é o seguinte: não concordar que nesta época não há profeta. Não. Só o que eu não concordo é dizer que uma igreja inteira só constituída com profetas. Essa parte não posso concordar. Porque a Bíblia está no Novo Testamento, diz: uns vão receber o dom de profeta, outro dom de apóstolo, outro dom de evangelista. O que significa que os dons são diferentes. Mas a Bíblia concorda que existe, mas existir uma igreja inteira com o mesmo dom não é possível também. Por isso que meu irmão ali, o profeta David, é uma parte onde falou assim: agora estamos a falar sobre pastor e pastor, mas será que toda a igreja, ou toda a comunidade, ou todo o distrito, só pastor? Não. Os dons são diferentes na igreja. Só que, de acordo com o trabalho, com os frutos, descobrimos que esse irmão aqui tem dom de pastorear, tem dom de evangelizar, tem dom. Assim mesmo devemos concordar com a Bíblia. Vai dizer que não existe? Não existe. Mas também dizer que uma igreja com um único dom, também não concordo. Então, neste caso, o pastor Morgan concorda que as igrejas devem ter, em todas as igrejas, provavelmente tem que ter dons diferentes, tem que ter profetas também. Sim. Nós temos igrejas que não aceitam ter profetas, só querem ser pastores, anciões, evangelistas, por aí. Diz: não, profecia não é nossa área. O que tem a dizer em relação a isso? Talvez é aquilo que falou o nosso irmão: é preciso investigarmos muito, é preciso termos comunhão, é preciso essa parte, termos um ensino profundo da Bíblia para poder descobrirmos o dom de cada irmão. Porque muitas das vezes limitamos outros dons, às vezes não descobrimos, às vezes colocamos a pessoa num lugar que não é dele. Então, por isso que as igrejas têm que ter uma visão, ou principalmente os pastores, saber que esse meu filho aqui, Deus lhe deu essa parte. Você pode não ter esse dom como pastor, mas enquanto um dos irmãos pode ter o dom de evangelizar, de profetizar, de fazer qualquer coisa, mas de acordo com o amor, daquilo que trabalha, não aquele adivinhador, não aquele imitador, não aqueles que criam problema. Também quem dá é Deus, não o homem dizer que esse aqui vai ser isso. Não.
Deus é que dá dom. Dom é o trabalho, o fruto. Os irmãos, obrigado. Muito obrigado. Vou passar para a minha direita, onde está o pastor Fidel, e de seguida vou também dar a palavra ao profeta Rei Davi. Bem, muito obrigado. Quanto à existência dos profetas na igreja, segundo a pergunta que foi dada do pastor Molado, é que é verdade que todas as igrejas precisam ter dom do Espírito Santo. E lá nos números dos dons do Espírito Santo, um dos dons que lá existe é a profecia. Então, era necessário, ou é necessário que uma igreja tenha lá um profeta. Mas, contudo, cada igreja tem a sua doutrina local, onde tem igrejas que não aceitam a existência de quem? De profetas. Quanto à questão do irmão Melk, que ainda rebate que desde o tempo de João até então não existe mais profeta, eu quero contrariar um bocadinho com a palavra de Deus em Lucas capítulo número 7, 28 diz: eu digo a vocês que todos os homens que já nasceram de João é o maior, porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Em outra tradução, diz que depois de João não há mais um outro profeta, ou não haverá mais um outro homem com todas as qualidades que João ele teve. Aqui não se refere de João ser o último profeta, refere-se da qualidade que João ele teve naquela era, naquela altura. Então, depois de João, não haverá um homem com todo o entendimento, toda a sabedoria, toda a garra a qual João ele teve. Não estou a falar o entendimento no sentido da profecia, não. O entendimento daquilo que as escrituras chamavam de João ele teve. Muito obrigado. Profeta Rei Davi. Amém. Eu queria agradecer essas palavras e estou muito feliz porque a coisa que nós devemos ter muita atenção com a Bíblia. A Bíblia é uma mata. Amém? A Bíblia é uma mata. Não é você ir no mato, casar e tratar de chegar lá, levar tudo que está lá. É possível. Vai levar aquilo que é importante, que vai dar a mulher em casa a cozinhar. Porque mesmo a Bíblia, quando nós lermos, apanhamos que Jesus abençoou água e vinho. Um dia um pastor que estava a beber, eu fui lá para papai. Você está bebendo por quê? Você tem um ministério grande. Ele disse, vai abrir esse sítio e disse, Jesus abençoou água e vinho. Ele está a beber através do quê? Da palavra. A própria palavra diz multiplicar e muitos estamos a prostituir através do quê? Da palavra. Então aqui precisa discernimento das palavras. Aqui a Bíblia, Jeremias 28, versículo 7 a 9. Amém? Diz, mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. No 8 diz, os profetas que ouvem antes de mim e antes de ti, desta iniquidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. No 9 diz, o profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir-se a palavra desse profeta, ele é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Amém? Amém. Amém. Então, a irmos, o segredo que está aqui, nós estamos a lutar aqui em vão, o dom profético existe um processo. Amém? Não é porque você está a ler a Bíblia e Deus vai pensar a começar a falar é pura mentira. Existe um processo de um sofrimento. Aquele sofrimento Deus está a te preparar para um propósito para você dizer a verdade de Deus. Eu não quero me orgulhar aqui. Não quero falar onde eu passei. Mas passei até hoje que estou a dizer que hoje, sinceramente, o meu ministério começou em 2011 lá no Maputo, profetizaram. Mas passei nas quadras, vivi nas cadeias, vivi nos hospitais, até viver lá morto de qualidade, não fui estudar outro sítio. Era processo para ser preparado para o dom profético. E eu me alegro hoje em dia, aquilo cada dia quando nós oramos, apanhamos, é um dom de Deus que está a vir para a vida de nós aqui. O que eu gostaria nesse momento, a chave aqui, que estamos a debater aqui, é só união, que falou papai. Quando haver união, as coisas vão mudar. Mas aquele que quer ficar sozinho, tem espírito da serpente, a cobra anda sozinho. Você andar, você apanhar a cobra, mata, não há de vir outro te morder. Então, quando haver uma união, nós temos paz, haverá alegria.
O problema que está nós aqui, orgulho. Cada pastor faz aquilo que ele quer. No fim, é problema. Vamos nos unir. Amém? Amém. Amém. É meu ponto de vista. União é a única coisa. Muito obrigado. Obrigado. Ficou aqui o ponto-chave, o ponto essencial que é a união. Eu vou agora, aqui mesmo deixar o pastor Fidel. Nós já olhamos que nos últimos tempos existe o que se chama de escola de profetas. Eu queria ouvir do pastor Fidel. Será que concorda com a existência da escola de profetas, onde alguém, talvez sem dom profético, mas porque frequentou um certo curso, pagou as propinas e no final ele gradua, diz que a partir de hoje já é profeta? Concorda? Muito obrigado. De princípio, eu não concordo com a existência de escola de profeta, e assim que ir, você volta profeta. Porque eu entendo como profecia um dom. O mesmo aconteceu ali em 1 Samuel, capítulo número 3, quando foi lá Samuel trabalhando com o Eli. Naturalmente, ele não foi em nenhuma escola para ser profeta. A profecia ela é como se fosse um dom. Mas eu concordo com a existência da escola de profeta no sentido de o profeta ir lá para poder ter alguns ensinamentos, alguma instrução quanto ao seu dom. Porque há vezes que a palavra de Deus ela é como se fosse nosso mapa. Nós podemos ter dom profético, mas enquanto não temos a palavra, quando temos o dom profético sem a palavra, nos perdemos. Então, concordo com a existência da escola de profetas, no sentido de não ir para ser profeta, mas ir enquanto profeta, para você poder saber decifrar alguns assuntos quanto à questão da profecia. Lá também não só pode ir profeta, mesmo qualquer um que deseja amanhã, se calhar, orar a Deus, ter um dom profético, aprender alguma coisa que tem a ver com a questão da profecia. Outra questão, existe também escola de profecia, mas essa escola chamaria escola diabólica, onde essa escola proporciona consagrações de pessoas para profetas. Aí, sim, são situações espirituais, onde você ali pode ser consagrado a tal profeta. E quando vier, são desses que nós chamamos de profetas falsos, porque tem uma orientação humana, satânica e diabólica. Entretanto, profeta ou profecia é de Deus, não se aprende. Obrigado. Pastor Bruno, seu ponto de vista em relação à escola de profetas? Eu acho que não é de refutar nada do que ele disse, apenas já acrescentar o seguinte, é que para nós sermos profetas, né? Eu acredito que existe uma coisa inata que já surge desde o dia em que esse dom se manifesta na nossa vida e nós percebemos que existe uma coisa profética na minha vida. Nós apenas precisamos estar na companhia daqueles que são profetas. Nós estamos a ver que Samuel estava na companhia de Eli e quando esse dom se manifestou. E a palavra de Deus também nos diz, numa das escrituras, que Saul profetizou quando estava na companhia de profetas. Agora nós percebemos por que os profetas não se amam. O Senhor colocou, ou o inimigo colocou inimizade entre os profetas para que não surjam outros profetas. Imagina como nós nos odiamos. Todo profeta repara o outro como inimigo e acabamos não trazendo novos profetas. Se você é profeta, você tem algum dom, eu estou a lhe dizer, vai custar você se esconder, porque o seu dom vai custar esconder-se, porque o seu dom conhece qual é o espírito, ou qual é a entidade que se familiariza com ele e vai te guiar até lá. Aleluia. Então, eu digo isso porque eu já uma vez recebi uma palavra de um pastor que está no Rio Zambeza, aquele distrito primeiro, qual é? Caia. Em Caia, sim. Ele me disse, eu estou a ver isso. Quando eu vi aquelas coisas já se manifestarem, eu fui visitar ele e lhe honrei. Acreditem, ele estava à espera de mim. O espírito do profeta é sujeito aos profetas. Então, nós estamos a fugir porque alguns não têm espírito de profeta. Por isso que eu disse, quando nós nos juntarmos, aquele que não é vai se sentir desconfortável e vai se afastar. Mas aquele que é profeta vai se sentir em casa. Não há de discutir com ninguém.
Moisés no dia, glória a Deus, no dia em que Moisés reclamou, disse, pai, por que essa unção está me maltratar? O que se faz? O Senhor disse, tá bem, chama pessoas que você confia para que eu possa tirar de ti o seu espírito. E a palavra de Deus diz que naquele dia muita gente profetizou, quase todos. Um dom que estava na vida de alguém a lhe fazer mal, mas quando tiraram, colocaram noutras pessoas, o mesmo espírito, pessoas começaram a profetizar. Eu quero que nós possamos refletir. Por que estamos a esconder? Por que estamos a fugir? Vamos partilhar. Isso aqui serve de uma dica para os que querem ser profetas. Não precisa de imposição de mão como tal. Você, quando vai em frente de um servo de Deus, nem para unção, você tem que ir lá com algo. O Senhor disse, qualquer coisa que você colocar a mão, eu irei abençoar. Não é mãos vazias. Você percebe, essa aqui é minha área, é de cura. Vai lá, Pai Santo, eu quero que você me aprimore mais nessa área. Então, é daí onde surge essa salada toda. Mas eu só queria dar essa abordagem para nós percebermos que existe esse medo entre os servos de Deus, mesmo aqui entre nós, existe um medo de, eu acho que eu sou o maior do que... Não, todos nós aqui somos descartáveis. Caifás foi usado porque ele estava em frente. Ele era o sumo sacerdote naquele tempo. Se ele faltasse naquele dia e aparecer um João ou Júlio, iam lhe usar, porque é o adjunto de Caifás e está naquele momento a representar a eles. Então, eu queria que ficássemos a saber que sem união, nós vamos nos apontando sempre. Voltamos sempre na questão de união. Ministro João, concorda com a escola de profetas? O pastor aí tomou as minhas palavras mesmo, primeiro a falar, a responder essa pergunta. De fato, a escola de profeta é importante, mas não para formar profetas, mas para instruir profetas. Okay. Mesmo no Antigo Testamento, existiu o Eliseu, sim, esteve com os filhos dos profetas. Nós vamos ver grupos de profetas. E eles tinham que fazer uma tenda, não é? Então escola para instruir os profetas, não para fazer existir os profetas, não para formar profetas, mas para instruir os profetas é muito importante. E deixa eu também descrever acerca de dom ministerial. Temos dom espiritual, temos dom ministerial na Bíblia Sagrada. Dom ministerial são apenas 5 que são indicados no livro de Efésios 4:11. Esses dons ministeriais, nem é que a pessoa ora e recebe. Ninguém pode pedir. Mas é algo divino. A pessoa nasce com ele mesmo. Ok? Como lá no livro de Jeremias. Antes que saísse da mente da sua mãe, te conheci e te consagrei como profeta. Nesses 5 que estão indicados no Efésios 4:11, pessoas nascem com ele. Então, esses dons de milagre, de profecia, esses outros dons, essas pessoas podem pedir a ti. Deus vai dar. Mas para dons ministeriais, né, pessoas nascem com ele. E tem alguns que exercem dom, por exemplo, dom pastoral, não é? Talvez pode não necessariamente, mas é dado uma graça da parte de Deus. Mas isso é outro assunto. Vai levar muito tempo para eu cativar isso. Muito obrigado. Vamos saltar essa questão. Eu acredito que já tivemos aquilo que é a contribuição. O pastor Fidel já trouxe com um pouco mais de detalhe e os outros estão a concordar. Acredito que não vamos levar muito tempo neste ponto. Mas eu queria perceber, o meu convidado, o ministro Melk, concorda com a afirmação que diz que a igreja atualmente é um negócio muito rentável? Concorda? Primeiro diz se concorda ou não concorda, depois vai argumentar. Não concordo. Que diz que a igreja agora é um negócio muito rentável. Vou trazer um exemplo que eu trouxe na edição passada e mais uma vez trago, que são outros convidados, onde vi uma vez uma reportagem de alguém que esteve preso. E a pessoa sai da cadeia, quando uma das televisões nacionais lhe entrevistou, o que vai fazer se teve soltura? Disse, a melhor coisa a fazer é abrir uma igreja, porque a igreja hoje é um negócio que está a dar mais lucro. Abre uma igreja, vou inventar um milagre aí as pessoas vão me dar dinheiro e vou viver bem, sem precisar de roubar mais de ninguém.
concorda que a igreja seja atualmente um negócio muito rentável? Eu não concordo, mas de uma outra maneira. Hoje em dia, para os que são crentes, depois de fazer exame de consciência, analisando a igreja onde ele está, sozinho, ele pode fazer autoavaliação. Se a igreja onde eu sou ovelha ou sou negócio? Ou a igreja onde eu estou no mercado? Ou estou lá como uma ovelha? Porque existem igrejas que hoje já são mercados. Onde cada um faz sua bonada de milagre por aí, adivinhações em nome de Jesus, cura. Estou a ver. Depois, uma outra coisa. Vai poder me chamar a atenção um bocadinho as televisões. Eu acredito que o mesmo aquele que caiu ontem ou no domingo passado é o mesmo que está a cair hoje, é o mesmo que vai cair também no próximo domingo. Não muda nada. Aquilo ali é bonada, tudo. São fantochadas. Existem, sim, igrejas que são negócios. Existem, sim, igrejas que não é negócio. Que vivem na base das escrituras. Viver na base das escrituras? Não existe igreja de negócio. Mas, não viver na base das escrituras já é negócio. Muito obrigado. Pastor Morgan, concorda que a igreja seja um campo de negócio atualmente? Essa palavra, a resposta é a seguinte: negócio na base da igreja é aquilo que já falamos sobre os profetas. Existem profetas falsos e profetas verdadeiros. Também existem pastores falsos, pastores verdadeiros. Também existe igreja agora fundada com certa intenção que é para poderem ter fins lucrativos. E a igreja com chamamento de Cristo. Deus chamou aquele homem para poder fundar a igreja para poder as pessoas alcançar a vida eterna. Por isso que as duas partes, nós, é aquilo que a Bíblia diz, vamos ver segundo o seu fruto. Igreja fundada como negócio, esses são falsos, não são verdadeiros. Fundada como igreja de Cristo para a salvação, também igreja verdadeira. Muito obrigado. Pastor Fidel. O alvo da igreja não é para ser negócio. Obrigado. Pastor Fidel, seu ponto de vista sobre a igreja ser um campo rentável de negócio? A minha explanação, eu concordo que a igreja é negócio. Eu concordo que a igreja é negócio, que eu aconselharia os verdadeiros e maiores empresários a aderir a esse negócio. Porque não há um negócio mais melhor e maior na face da terra do que ganhar uma alma. Razão pela qual a igreja precisa alcançar a alma, pessoa, e esta pessoa precisa criar nela um abrigo, na qual chamamos de templo, e alguns dizem ser igreja, e essas pessoas precisam serem alimentadas com palavra. E essas palavras que são alimentadas é por meio de um servo que deixou sua família, que deixou tudo quanto tinha e dedicou-se para fazer o maior negócio da face da terra, que é ganhar alma para o Senhor Jesus Cristo. É verdade que lá dentro da igreja existem algumas coisas que acarretam valores, razão pela qual desde a antiguidade até Jesus foi um bom boladeiro neste negócio. Por isso ele andava região em região e ele procurou Judas Iscariotas como o tesoureiro, o homem das finanças. E esse homem das finanças carregava nele ofertas, dízimos, dinheiro, razão pela qual quando foi traído e tal, até quando o demônio entrou, traiu Jesus com o próprio dinheiro da igreja. No entanto, o maior negócio é a igreja, e negócio este, onde lá tem pastor, membro, que precisa esse pastor comer, sobreviver, e ele não faz nada se não for cuidar as almas, razão pela qual a própria igreja deve cuidar do seu pastor. Outrora, tem igreja que eles usam essa visão de poder, o pastor, ele beneficiar-se de algum intento da igreja. Entretanto, existem outras igrejas onde os pastores eles trabalham por si só, para não existir a explanação destes nomes, que os pastores estão a roubar dinheiro das pessoas, os pastores inventaram a igreja como se fosse negócio. Não, eu sou pastor, entretanto, estou a trabalhar, mas eu tenho meus negócios particulares, tenho meu trabalho particular, estou pastoreando. Mas não condeno aqueles que abrem a igreja e a igreja ele sustenta o pastor, porque esse pastor precisa ser sustentado para poder manter a igreja. Não sou pastor, a igreja precisa ser mantida.
tem luzes, tem água, tem visitas missionárias, viagens missionárias. E essas viagens missionárias carregam dinheiro. Por isso, dízimos, ofertas, não são coisas que o homem inventa para ter os seus itens. Outrora, existem sim os falsos. Por isso, Jesus disse que houve um agricultor que saiu para semear. Quando foi lá ver, no outro dia encontrou que estava a nascer trigo, estava a nascer joio. E foi perguntar a Jesus, o que é que nós vamos fazer neste campo? Tem lá o trigo, tem o joio. E Jesus disse, não, deixa todos crescerem juntos. Naquele dia da ceifa, nós vamos conseguir ceifar. O trigo, vamos colocar no bom lugar, e o joio, vamos ter que queimar. Atualmente, existem pastores que são como se fossem joios. E esses joios serão queimados no fim. E são esses que têm roubado as pessoas, têm aberto a igreja, sujando a nossa imagem de pastores verdadeiros, que a nossa missão é pregar o evangelho até os confins da terra. Muito obrigado, pastor Fidel. Foi muito profundo. Profeta Rei Davi, o que tem a dizer em relação a essa situação que estamos aqui a falar? Amém. 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 Eu só vou aumentar o que falou o pastor Fidel. Eu sou testemunho dessas coisas, desse negócio aí. Eu conheço o homem, o pai espiritual desse papai aqui. Ele, quando começou o ministério dele, era uma coisa pequena assim. Mas no dia que começou para arranjar, chamou o saralheiro para vir retificar aquela coisa ali. Ali era de capim, aquela coisa, tinha nhoca chicoso, caniço. Mas através de retificar aquilo ali, pegou fogo. Quando eu passei, ia visitar, minhas primas estavam no centro lá. Apanhei fogo, ela disse, essa estava retificando, essa igreja pegou. Aquele senhor era empresário, mas abandonou de ser empresário para cuidar o quê? As ovelhas. Mas como Deus tinha proposto, deu-lhe dom, o problema que está, não é a pessoa que sai em casa doente, que não consegue ir trabalhar. Quando chega você com a pessoa das mãos, fica curado, vai trabalhar, trazer dízimo para você, está a agradecer. Há pessoas que estão cheias com certificado em casa, não conseguem trabalhar, estão amarrados. Há de vir onde você está, você deve orar e desmanchar e trabalhar, a trazer o dízimo, vai te entregar. Isso significa, é um negócio no evangelho, e é muito bom quando você ser usado. O nosso problema, nós não queremos deixar Deus nos usar. Nós queremos juntar Bíblia e outras coisas, aí Deus não agrada. Nós queremos juntar as coisas, Deus não fica feliz. São duas pessoas que eu conheço, muito grandes, que eram empresários, deixaram de ser empresários, estão a ser usados por Deus. Amém? Então aqui vamos abrir o olho. Cuidado falarmos com a nossa boca de qualquer maneira. Nós estamos a falar coisas que nós não sabemos. Vamos orar. Hoje em dia estamos a só através da pobreza. Eu continuo a dizer que a partir de hoje é para orarmos. A oração é profetizar você. Seus filhos na igreja, ninguém pode ficar pobre. Seus filhos têm que ficar como empresários. Vocês estão aqui, todo mundo, você chega aqui, você vai dizer que são empresários. Mas a última coisa que eu vou dizer é que a partir de hoje vamos profetizar a verdade. Hoje em dia Deus já desceu, está aqui. Hoje em dia o próprio governo vai ser vocês que têm a palavra. Para ficar o quê? Feliz. Esse momento que nós estamos é um momento muito firme. Hoje em dia quem vai governar nessa cidade é você que tem a palavra. Esse fato tem que limpar, eu vou te dizer. Não estou a profetizar, mas estou a dizer. Deve limpar desse fato aí. Porque amanhã vai subir aonde? Aquele trocado que estava lá, Deus agora está a remover para sair, para você que tem a palavra, subir lá, ser empresário, confiar as pessoas. Vamos saber como profetizar. A pobreza é obra do diabo. Por isso nós falamos de outras igrejas que estão ricas e nós continuamos pobres. Vamos parar com isso aí. Obrigado. Muito obrigado. Ministro João, estamos agora atrás do tempo agora. Vou dar espaço ao ministro João para que possa rebater antes de ir para outra questão. Muito obrigado. Eu quero apenas estar ao lado através dessa divisão. E eu entendo porque o pastor definiu assim que é um negócio, não é? Mas o que eu trago é abrir uma igreja não pode ser o meu negócio. Abrir uma igreja é o negócio de Deus. Ok? Porque eu não posso abrir uma igreja para poder ter lucros para mim mesmo. E eu tenho que abrir uma igreja para colocar lucro o dono do negócio que é Deus. E eu entendo assim usada, ou da forma como se propôs, não é? Mas o termo, a verdade que deve se trazer não é negócio para mim, porque é negócio para Deus. Os lucros vão para Deus. Ora,
nenhum homem tem poder de converter uma alma. As almas quem converte é o Espírito Santo. Nós apenas anunciamos, nós apenas pregamos, nós apenas oramos, mas quem faz converter as almas é o Espírito Santo. Quem enche a igreja não é minha força, não, é o próprio Deus. Por isso, vamos usar essa linguagem que é negócio, mas não sendo nosso negócio, mas para que seja o negócio do Pai. Que nós somos obreiros apenas, que estamos a operar no negócio de Deus. É apenas o que eu queria deixar. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de avançar, vamos a mais um pequeno intervalo e voltamos para a terceira e última parte, onde vamos ainda desenvolver um pouco mais sobre a profecia. E neste momento vou convidar a nossa banda musical para que possa trazer mais um número, mais uma atuação, que possamos louvar a nosso Deus.